Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá as epístolas de João. Então, autor das cartas ou epístolas de João foi o apóstolo João e pela problemática apresentada, as epístolas foram provavelmente endereçadas à Ásia Menor, a região que hoje nós conhecemos como Turquia. E os destinatários foram expostos a ensinos heréticos de um grupo de pessoas que saíram da igreja, o gnosticismo. Nós vamos ver mais para frente no vídeo, mas só para dar um apanhado, a base dessa crença é o espírito é bom e a matéria é ruim. Então a data das epístolas está entre 80 e 95 depois de Cristo. Não basta dizer que cremos, precisamos praticar a nossa fé. Então, as três obras do apóstolo, elas se completam entre si. Então, João escreveu o Evangelho, as três epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João e o Apocalipse. No Evangelho, ele conta uma história passada, o verbo que se fez carne. E qual que era o objetivo do Evangelho? Mostrar a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Nas epístolas, ele fala sobre o presente, o verbo que se torna real em nós. E esse presente, ele tanto é presente na época que João escreveu, como para nós quando lemos as epístolas hoje. E qual que é o objetivo? Advertência contra falsos mestres e encorajamento do leitor. E no Apocalipse ele fala sobre o futuro, o verbo conquistador. E o objetivo é que a vitória está garantida. Então, nós sabemos que nós estamos chegando próximo desse futuro, né, que está descrito no Apocalipse. Então, a primeira epístola de João tem como tema a verdadeira mensagem do Evangelho. A carta traz os seguintes contrastes: luz versus trevas, amor versus ira, verdade versus erro, justiça versus obras más, Espírito de Deus versus Espírito do Anticristo e fé versus descrença. Então, nessa carta, o apóstolo João pede para a gente manter a comunhão e estar sempre alegre. Ele fala da alegria do cristão. Ele pede para que a gente evite o pecado, vencer o engano e ter certeza da nossa salvação. Como é que a gente consegue essas coisas? Focando em Jesus Cristo e lendo o manual de instrução deixado pelo Criador, que é a palavra de Deus. Agora vamos falar um pouco sobre o gnosticismo. Gnosticismo era uma crença que ela começou antes de Jesus e ela era bem popular naquela época, que prega que a matéria em si ela é má, só o espírito é bom. Então, quando as pessoas que criam no gnosticismo aplicavam isso ao cristianismo, elas chegavam às seguintes conclusões: que Jesus não poderia ter vindo em carne, Jesus tinha apenas a aparência de homem, sendo uma aparição, ou seja, ele era só espírito. Conhecer a verdade é mais importante do que viver a verdade e entender as verdades espirituais é apenas para uma minoria de iluminados. Então nós sabemos que tudo isso não é verdade. Por isso que o apóstolo João chama a atenção e adverte as pessoas a terem cuidado com quem estava ensinando, né? Ele fala dos falsos mestres. Nós sabemos muito bem que Jesus veio em carne, que ele se ele não tivesse corpo, não tinha como ter morrido. Né, ele morreu. E mesmo depois da ressurreição, ele não apareceu em espírito. O corpo era glorificado, como nós dizemos, era um corpo diferente do nosso, porque atravessava a parede, né? Aparecia e sumia. Mas ele foi visto comendo com os discípulos, né? Ele comeu com os discípulos, então era um corpo, não era só espírito. E nós sabemos muito bem que nós temos que conhecer a verdade, mas nós temos que pôr em prática a verdade, né? Que é viver a verdade. E também sabemos que com o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda e nos capacita a entender as verdades espirituais. Então, essas verdades espirituais, ela não é destinada apenas a uma minoria de iluminados. Ela está aberta a qualquer pessoa. Então, os verdadeiros crentes demonstram a sua fé pelo amor a Deus e pela obediência aos seus mandamentos. Na segunda epístola de João, o tema que ele trata é o amor e a verdade. O amor é fruto da manutenção da verdade.
e a verdade se revela em Jesus ser perfeitamente divino e também plenamente humano. Então aqui ele está reforçando o ensino contra o gnosticismo, ok? E a ponto principal da carta a gente vê no verso 4, andar e viver na verdade. Ou seja, para você andar e viver a verdade, você tem que conhecer a verdade e colocar ela em prática, ela tem que ser parte da sua vida, assim você anda e vive a verdade. E na terceira epístola de João, o tema que o apóstolo trata, a verdade do evangelho, o amor à verdade, o ministério da hospitalidade e o desdobramento de um bom testemunho. Então aqui ele está reforçando tudo que ele ensinou e ele está arrematando o ensino, né? Então nós sabemos que a verdade do evangelho é que Jesus veio em carne, né, como homem, e ele também era divino. O amor à verdade, nós temos que amar a Jesus, ele mesmo falou, quem me ama, ele segue o que eu fiz, né, e segue os mandamentos e obedece os meus mandamentos, né. E ele mesmo falou, vão e ensinem a todo mundo o que eu tenho ensinado a vocês e a guardar os meus mandamentos. O ministério da hospitalidade, então o apóstolo João nos chama a ser hospitaleiros. E o desdobramento de um bom testemunho, que nós sabemos que um bom testemunho, pelo bom testemunho, muitas pessoas vêm a Jesus. Pedro também falou sobre isso, e nós sabemos que tem até uma frase que fala aqui, pregue sempre, se precisar, use palavras, né? O autor é desconhecido. Ou seja, nós temos que viver a verdade e o amor de Deus flui através da nossa vida. Isso que é o desdobramento de um bom testemunho. Então, o apóstolo, ele encoraja e estimula os cristãos a que pratiquem o amor cristão como expressão concreta do seu andar e viver na verdade. Então, como expressão de amor a Deus, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo a si mesmo, e nós amamos o próximo andando e vivendo a verdade, ou seja, praticando o que Jesus nos ensinou. Amém?